Boa noite a todos. Vamos dar continuidade à nossa leitura do estudo de Romanos, no livro do irmão Bruce Einstein. E hoje a gente vai continuar nesse tópico aqui. Uma nova expectativa de ser glorificado. Capítulo 8, versículo 11. Paulo prossegue para um ponto final que marca a vida cristã normal. Ele diz que, uma vez que temos o Espírito daquele habitando em nós, sua presença é um penhor que nos está por vir. 2 Coríntios 5, versículo 5. O mesmo poder que dos mortos ressuscitou a Jesus, há muito tempo vivificará nossos corpos mortais. Nossos corpos serão transformados para uma condição glorificada. 1 Coríntios 15, versículo do 51 ao 56 e Filipenses 3, versículo 21. Este poder vivificador erradicará a carne de nossos seres de uma vez por todas. Note que ele não diz que nossos corpos serão ressuscitados dentre os mortos, porque a esperança cristã normal é estar vivo na terra, quando o Senhor vier. É claro que, se morrermos antes que o Senhor venha, nossos corpos serão ressuscitados em um estado glorificado naquele momento. Eu acho importante a gente ler a passagem antes da gente continuar, do 10 ao 17. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Érica, você acionou a mão aí, alguma coisa?
Sim, é que eu tinha uma pergunta, eu não sei se os irmãos poderiam ajudar. Como a gente está lendo aqui que o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus vai nos ressuscitar, então a nossa ressurreição ela teria algum caráter diferente da ressurreição dos santos do Antigo Testamento? Porque eles não vão ter o Espírito Santo igual a igreja hoje tem. Aí eu só fiquei com essa dúvida. Você quer fazer a pergunta de novo, Eric, aí? Certo. É assim, se a nossa ressurreição ela terá alguma diferença da ressurreição dos santos do Antigo Testamento, porque nós temos o Espírito Santo e eles não, no caso. E aí na passagem fala que o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus vai também nos ressuscitar. Aí eu fiquei com essa dúvida. O versículo em questão que o irmão tem a dúvida que explica isso é Romanos capítulo 8, versículo 11. Diz assim: E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Sim, há uma ressurreição especial para aqueles que morrerem, que estão morrendo, ou que passar, aqueles que forem morrer ainda, que passarem pela morte, na atual dispensação da graça, que fazem parte da igreja. Aqueles que morrerem, que estão habitados pelo Espírito Santo, terão sim uma ressurreição especial, porque será essa ressurreição pelo Espírito que em vós habita. Porém, o que o versículo está falando aqui, relacionado ao contexto que o irmão Bruce Anstey está trazendo, não é da ressurreição que o Espírito irá fazer, o Espírito que nós habita. Porque ele fala assim, ó, prestem bem atenção, irmãos, olha só. Ele diz: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também ressuscitará? Não. Ele diz: vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, para entender esse ponto aqui, é importante entender o que significa corpos mortais. Vamos estar meditando em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículo 51, até o irmão cita ali, o 51 ao 56. Diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Dormir, os irmãos sabem que é um termo usado para salvos. Não é sono da alma, como o Adventismo ensina, mas é descansar das obras feitas debaixo do sol, conforme Eclesiastes. Então, na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Muita atenção aqui o que ele diz, ó. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, ressurreição diz respeito àquilo que passou pela morte, obviamente. E aquilo que passou pela morte está relacionado com corrupção. Então, os mortos estarão incorruptíveis. Por quê? Porque já passaram por corrupção, já passaram pela morte. E nós seremos transformados. Nós quem? Estivermos vivos. 53.
Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, corruptível é aquilo que já passou pela morte, é os corpos que já passaram pela morte. Todo aquele que morreu, ele será ressuscitado em um corpo, em um estado glorificado já. E se ele morreu, ele já passou pela corrupção. Então, quando diz isto que é corruptível, está relacionado àquele que já morreu. Ele ressuscitará, será revestido de incorruptibilidade pela ressurreição. Mas quando ele fala, e isto que é mortal será revestido da imortalidade, aí ele está falando daquele que não morreu ainda. Aquele que está vivo em um corpo mortal, que é sujeito à morte. Mortal, sujeito à morte. Este que é mortal será revestido da imortalidade. Por quê? Porque ele não vai passar pela morte. Nós que ficarmos vivos, irmãos, e esta é a esperança do cristão, sermos achados vivos aqui, quando o Senhor voltar ao arrebatamento, se estivermos vivos, seremos revestidos de imortalidade, porque nossos corpos mortais não passarão pela morte. Então é importante entender que esse mortal é relacionado àqueles que estão vivos, que não passarão pela morte. Aí continuando, 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, falando dos mortos, isso que é mortal se revestir da imortalidade, falando dos vivos, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí é dado o brado: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó Hades, aqui o original é Hades, a tua vitória? Então, quando isto que é mortal for revestido da imortalidade, vai cumprir essa palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Por quê? Porque haverão aqueles que a morte, os corpos mortais deles, que estavam sujeitos à morte, serão revestidos de imortalidade. Então a morte, que era algo certo para todos, ela vai ser tragada desses que estavam sujeitos à morte. Eles não passarão pela morte. E aí é dado esse brado: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está? Como é que esses aqui não vão passar pelo teu aguilhão? Que são aqueles que estiverem vivos aqui. Então isso é muito precioso. Voltando então lá para Romanos capítulo 8, versículo 11. Então, entendendo que mortais está relacionado a pessoas vivas que não passaram pela morte, agora nós conseguimos compreender melhor essa passagem. Porque ele diz assim: se o espírito daquele que dentre dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Então aqui ele está falando não de ressurreição, mas ele está falando de uma glorificação de corpos ainda vivos aqui e que não passarão pela morte. Então, sim, a ressurreição ela é especial para aqueles que passarem pela morte, mas o versículo está falando de uma glorificação especial, ou, claro, só na atual dispensação, para aqueles que estiverem vivos aqui e não passarem pela morte. Não sei se mais alguém queria fazer pergunta aí, não sei se a irmã Maria Carvalho, não sei se ela quer fazer alguma pergunta. Se por acaso alguém quiser fazer alguma pergunta, tem a mãozinha aí, pode acionar que fica fácil também, viu? Irmãos, eu peço desculpa por estar a interromper.
eu estou com uma dúvida, porque eu não sei se usei da arrogância, se não usei. Eu, a semana passada, eu tive uma proposta de trabalho, e eu fui à entrevista, e entretanto eu falei do senhor ao casal, porque eu aqui na Suíça trabalho como empregada de limpeza, eu gosto da minha profissão, só que eu falei do Senhor Jesus ao casal que me estava a contratar, e no meio da conversa, entretanto, eu descobri que eles eram Jeovás, e então eu recusei a proposta de trabalho. Eu não sei se usei um bocado de arrogância, mas o meu intuito foi que eu, quando estava a falar com eles do Senhor Jesus, eu via o desprezo que eles sentiam no que eu estava a falar. Então, automaticamente, eu pedi licença para sair e recusei a proposta de trabalho. Não sei se adocei de arrogância, mas a minha verdade é que o meu intuito foi mesmo o desdém que eles tinham na conversa que eu tive com eles, não é? E como eu sei que eles renegam ao Senhor, porque mesmo o Senhor, o marido, não é? O dono da casa, eles disseram, prontos, que Jesus para eles que o Senhor Jesus para eles é um homem normal como nós, não é? E eu recusei a proposta de trabalho e eu não sei, não, o meu barco, a minha pergunta não é se eu fiz bem ou se eu fiz mal, é se calhar se não foi um bocado a arrogância minha. Eu fiz-me ouvir, não. Não sei se a irmã ainda está falando ainda, irmã? Não, não, não. Certo, aí, deixa eu ver se eu tentei, se eu consegui, né, entender direitinho se algum irmão aí pode corrigir. Que a irmã teve uma proposta de trabalho, ela foi lá, mas o patrão, ou alguém envolvido nessa proposta do trabalho, era testemunha de Jeová. E por causa disso, a irmã recusou, né? E qual seria a pergunta? A pergunta seria essa: se a irmã fez errado, seria isso, Maria? Algum dos irmãos faria errado? Não é bem o se fiz errado, porque eu tenho aquele intuito que eu não fiz errado, não é? Mas se calhar se não foi um bocado da arrogância minha, que eu dito que não aceitava a proposta só por, não é? Que não estava disposta a trabalhar por eles, por verem que eles que não tinham a mesma fé que eu. Ah, entendi. Se por acaso essa ação da irmã, tentar passar aqui para os irmãos, né? Foi algo assim de soberba ou arrogância Que é dela isso. mesmo, pelo fato de que o patrão, o dono do trabalho, desse emprego aí, Sim, era o patrão. testemunha de Jeová, o patrão. Então, isso aí, uma questão de soberba da irmã, por ela ter rejeitado pelo fato não é que ela não queira trabalhar, ela quer trabalhar, mas por causa da fé que não era compatível, ela não. Sim, é que eu vi que, prontos, porque eu sei que eles renegam o Senhor Jesus e então eu não me iria sentir bem a trabalhar para eles. O irmão entenderam aí? Se ela está perguntando se ela fez errado, né? Se era a soberba dela, ou a arrogância dela, só porque ela julgou isso pela base da fé. O irmão puder ajudar.
Repete aí, Dal, por favor. Então, a irmã, ela teve uma proposta de trabalho e ela se interessou porque ela quer trabalhar. Chegando lá, o patrão era testemunha de Jeová e ela recusou o trabalho porque ele era testemunha de Jeová. Então, ela pergunta: o que eu fiz foi um ato de arrogância minha? Porque ela não quis o trabalho devido, não tinha compatibilidade com a fé dela. E ela quer saber se isso foi algo assim que ela julgou errado e acabou sendo soberba ou arrogante por causa disso. Por dispensar o trabalho pela questão do patrão ser testemunha de Jeová. Sobre a questão de ver como arrogância ou não, é importante, irmã, saber que tudo que a gente faz na nossa liberdade cristã para glorificar o Senhor reconhece quando é de verdade, porque a gente julga a atitude exterior das pessoas, né, de nossos irmãos também, mas a intenção do coração somente o Senhor sabe. E aí eu lembrei até de um versículo que tá... Dá para ouvir tranquilo aqui, irmãos? Microfone? Dá sim. Aí tem até um versículo que é... Abre aí, irmão Dal, por favor, em Jeremias 17:10. Aí tem um princípio para a gente sobre diz assim: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Abre aí o versículo para a gente ver outra versão, Dal, por favor. Para a gente ver esse termo esquadrinho em outras versões. Esses três é esquadrinho. Perscruto, sondo. A versão católica diz sondo. Um momentinho. Ele traz essa ideia de sondar, né? Ou seja, de julgar. Então, a gente tem que ter primeiro essa base de que tudo que a gente faz para o Senhor sabe o porquê que a gente fez, na medida de conhecimento de fé que a gente tem. Porque isso é até uma questão que Deus nos revela, né? Na Epístola de Romanos também, que cada um de nós temos uma medida de fé diferente, de acordo com o conhecimento que temos de Deus. Então, na nossa liberdade cristã, e é importante frisar isso, não é com base em lei, mas é com base na graça, de que na nossa liberdade de cristã, de nosso exercício para com Deus, podemos ter exercícios que talvez possa não ter um vasto conhecimento sobre a doutrina ou não, mas quando é para o Senhor sabe muito bem, porque Ele conhece os nossos corações e mente, né? Tudo nosso Ele reconhece. Então, não teria base, irmã, a gente falar se foi arrogante ou não de sua parte ter tomado essa atitude. Mas quando a irmã falou dessa questão de trabalho, eu lembrei de dois versículos, que um primeiro é em 1 Coríntios 5, o irmão Dal, por favor, abre aí, irmão. Em 1 Coríntios 5 é falado sobre um irmão na Assembleia de Corinto que estava em pecado. E aí o apóstolo Paulo está dando uma bronca nesses irmãos, porque eles não tiraram de fora de comunhão esse irmão que estava em pecado, não julgado, e era necessário julgar esse pecado, ou seja, esse irmão se afastado da Assembleia por causa da santidade daquela Assembleia, porque o Senhor estava ali no meio, né? Então era necessário a santidade julgar o pecado. Mas esses irmãos não fizeram isso. Só que aí o apóstolo Paulo lhe traz ele fala sobre essa questão do pecado e da questão da associação. E aí, a partir do versículo 9, a gente pode pegar esse princípio, que diz assim, ó:
Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então, a gente aqui veio, aí no versículo 11, já explica para a gente essa questão da associação. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, por devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Ou seja, tem uma questão de associação, de uma comunhão profunda com uma pessoa, que se ela se dizer irmão, não é, como a gente diz aqui na palavra de Deus, é importante não se associar, porque é perigoso, porque facilmente também aquele que não está em pecado pode ser levado e influenciado por esse dito irmão. Agora, com as pessoas do mundo que podem ter essas características como outras, aí que na questão da irmã, é de uma pessoa que segue uma religião, né, que segundo a sã doutrina a gente pode julgar como uma religião grave, porque é dito como Cristo que não é Deus, né, entre várias outras coisas perigosas, mas esse é um dos principais. Essa associação pode ser perigosa, mas, irmã, é importante também perceber de que quando envolve trabalho, é uma questão perigosa nessa questão, por quê? Quando a gente trabalha no nosso trabalho, quando a gente tem o nosso trabalho que tem aqui no mundo e que é necessário para o nosso sustento, porque, inclusive, isso é um princípio de Deus, em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala para que cada um tenha seu próprio sustento, para não ficar indo em casa fofocando da vida dos outros e cada um cuidar dos seus negócios. Porque os tessalonicenses estavam achando, a Assembleia, de que já que o Senhor vai chegar a qualquer momento, então eu não vou trabalhar. Para que eu vou trabalhar se o Senhor já vai chegar? Aí o apóstolo Paulo orienta de que eles tinham que se ocupar, né, ter o seu próprio sustento, cuidando de seus negócios, vivendo para o Senhor, mas ser responsável aqui no mundo, né? Para que não dependa de ninguém. E então ele traz esse princípio de que quando a gente está trabalhando, a gente não vai trabalhar somente em lugar que tem cristão. Inclusive, todos nós aqui, irmãos, que estamos trabalhando, que temos as nossas profissões, a gente sabe que a gente não fica num lugar onde só tem cristão. E se a gente for buscar trabalho em que só tenha cristão, a gente não vai trabalhar, porque não tem. Tem pessoas, a gente vai encontrar pessoas que dizem ser cristãs, mas é de uma denominação, vai ter aqueles que não acreditam em Deus, tem aqueles que, aí no exemplo da irmã, são testemunhos de Jeová, mas se a gente ficar se pautando quem são as pessoas naquele trabalho e não querer associar na questão de trabalho, aí vai ser uma coisa complicada, porque se a gente não buscar se envolver de nenhum modo com as pessoas, com os pecadores, os incrédulos, aí vem essa questão que o apóstolo Paulo falou. Então, é necessário a gente sair do mundo, porque, de algum modo, a gente vai se associar. Quando a gente trabalha com alguém, a gente está se associando, mas é necessário a gente nos julgar a todo momento a que profundidade eu estou me envolvendo com a pessoa. Eu estou me envolvendo apenas em questão de trabalho, ou eu estou começando a virar amigo, estou começando a concordar com o que ele está dizendo, entende? Então, tem esse aspecto. Alô? Sim, eu estou a ouvir. Eu, de facto, eu pesou um bocado na minha decisão, quando estávamos a falar do Senhor Jesus, não é? E eu realmente via, tanto que a esposa não escondeu o desprezo que tinha por Senhor, porque eu quando falava por Senhor, que era o Senhor Jesus, que era o meu Senhor, que era o Senhor, que era por ele que eu esperava, ela fez uma cara de desprezo mesmo, e então eu tomei a decisão de não ir, porque não me sentia bem, não me ia sentir bem de estar a trabalhar assim, para um casal que eu sabia perfeitamente que rejeitavam o Senhor, não é? Se a irmã não se sentiu bem, então a irmã não quis continuar, foi uma decisão da irmã. Mas é importante que seja feita essa decisão no Senhor, e toda decisão que a gente faz é para buscar glorificá-lo, né? E aí, só para terminar, sim. Dessa questão da questão da associação no trabalho, tem outro versículo,
que é 2 João, capítulo 1, verso 9, em que o apóstolo João está falando sobre a questão de uma pessoa querer ensinar qualquer doutrina que a gente sabe que não é verdadeira, ou de que pode ser de uma religião que não envolve a sã doutrina. Então, para a gente poder ler, para finalizar, até para a gente poder ver esse aspecto, a partir do 8 fala assim: olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Então, vamos trazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu aceito trabalhar num lugar em que é um trabalho em que, para com o Senhor, eu acho que é um trabalho tranquilo e que não vai manchar o testemunho do Senhor, mas eu tenho um colega de trabalho que é testemunho de Jeová. Eu posso ter um relacionamento com ele no trabalho? Claro que pode, porque ele é meu colega de trabalho. Mas em uma situação, ele começar a querer me ensinar sobre a religião dele, aí, segundo a palavra de Deus, qual é a minha orientação? Cortar na hora, não ceder. Porque ele, como meu colega de trabalho, eu preciso trabalhar juntamente com ele, com respeito, com uma boa convivência. Mas a partir do momento em que ele vai vir para mim trazer uma doutrina que não é a sã doutrina, então eu preciso cortar logo. Porque a maneira como o princípio de Deus traz aqui para a gente é para a gente nem sequer receber essa pessoa em casa e nem tampouco saudar se ele vier com essa intenção de trazer a doutrina. Mas aqui, irmãos, não significa que é questão de nem querer conversar com a pessoa que é de outra religião, nem sequer trabalhar com ele. Até porque, irmãos, aí eu vou trazer um último aspecto só para terminar, porque eu já estou falando demais. Como é que a gente vai viver o evangelho e divulgar o evangelho através de nossas vidas se a gente não querer se envolver com ninguém que não seja os irmãos a qual a gente está em comunhão? O evangelho, ele precisa ser pregado. E esse evangelho pode ser tanto ser verbalizado como através de nossas vidas. E quem precisa ver o evangelho, ouvir o evangelho e presenciar o evangelho? Os incrédulos. Então, para isso, eles precisam ver, ouvir a palavra de Deus. E graças a Deus, nós, como embaixadores de Cristo, nós temos esse privilégio, né, de nos envolver com essas pessoas e, por meio disso, eles poderem, através dos instrumentos de Deus, a qual somos nós, conhecer o evangelho. Amém. Amém. Eu agradeço pelo esclarecimento. Obrigado. Isso aí. Tá aí, irmão. O Senhor nos ajuda em tudo, né? A nossa mente está voltada para Ele, Ele sabe as nossas ações, o que nós fazemos, pelos nossos interesses ou por causa dele. Muito bom. Rapidinho, sabe o que eu lembrei? Lembrei aqui agora, hein? O José do Egito, olha aí. Ele foi levado como escravo, mas ele trabalhou para o Potifar, e o Potifar era idólatra, mas ele se destacava pelo seu bom trabalho. Então, ele deu um testemunho de Deus através de Potifar, e ele chegou ao patamar de ser governador do faraó. Faraó, que a gente sabe do lado do Egito, era idólatra também, né? Desconhecia de Deus, idolatrava vários deuses naquela terra, e José se tornou governador e deu um bom testemunho de Deus para aquele povo. E também a gente sabe que tudo também foi um plano de Deus, né? Então, eu estou trazendo esse exemplo para pensar, se José não quisesse trabalhar porque ali era um lugar pagão, né? Mas aí José se envolveu com eles, mas olha só como José, ao mesmo tempo que ele estava ali, sendo governador de uma terra estrangeira, de um povo idólatra, ele não teve associação nessa questão da idolatria. Ele convivia, ele fazia um bom trabalho para aquelas pessoas, né? Mas essa parte da comunhão, de tudo aquilo que era contra Deus, ele rejeitava. E aí, no aspecto, por exemplo, da iniquidade moral,
Teve a passagem que fala da mulher de Potifar querendo ficar com ele, e ele sai correndo, porque ele saberia que ele poderia manchar o testemunho de Deus através, se ele ficasse ali e tentasse resistir a um pecado que ele sabia que não ia resistir, por isso que ele fugiu. E aí um outro exemplo, para concluir, é o de Daniel. Daniel ficou na Babilônia, ele trabalhou para o Nabucodonosor, que pegou o seu povo como um escravo, né? Como aquilo foi uma disciplina de Deus, mas olha só, ele ficou naquela terra, ele trabalhava para o Nabucodonosor, inclusive ele ficou em um cargo de muita importância, né? De muito conhecimento, ele estudou a língua, inclusive ele teve até um nome diferente para aquela terra. Então, ele deu um bom testemunho de Deus para aquelas pessoas. As pessoas veem o testemunho de Deus através de seus instrumentos. Então, eu passei aqui 2 exemplos, e deve ter mais exemplos como esses, mostrando para a gente que a gente não pode ficar com esse negócio de não querer associar de jeito nenhum com pessoas no trabalho, né? E tendo isso como base, porque a gente vê na própria palavra de Deus que é diferente. Mas lembrando, irmãos, apesar de ser falado isso aqui, se a irmã ou qualquer irmão, mesmo ouvindo, não se sente bem aceitar o emprego, porque não se sente bem, porque a pessoa é assim, assado, então não aceite. Porque, lembrando, eu estou falando isso aqui, segundo a Bíblia, né, para mostrar que tem esse aspecto, segundo a perspectiva de Deus, mas aí, para finalizar essa minha parte desse assunto, tem aquela questão de que tudo que é feito sem fé é pecado. Cadê o versículo? Bota aí, Dal. Quem achar primeiro ganha. Romanos 14, 23, que é justamente o assunto sobre a liberdade cristã. Olha aí. Romanos 14, 23. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo sobre essa questão de julgar o irmão que come ou não come, ou que faz isso, ou que faz aquilo. E aí ele fala, mas aquele que tem dúvida, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então, por exemplo, eu estou trazendo esse assunto aqui, essa perspectiva, mas a irmã pode pensar assim, eu ainda não me sinto bem trabalhando, mas como o irmão falou que pode, então eu vou. Não é com essa base. O objetivo é a gente aprender da palavra de Deus, se alimentar da palavra, né? Ler mais, compreender a mente de Deus. Então, na liberdade de cristã, se a gente está confiante em fazer da forma como o Senhor está orientando, então, assim vai. Mas é preciso fé, é preciso entender a mente de Deus cada vez mais para exercitar da melhor maneira a liberdade. Porque se a gente faz com insegurança, com falta de fé em uma atitude, então a gente já está pecando. Porque a gente precisa andar na medida de fé que Deus nos deu. Amém. De novo. Tinha que ter o emoji, aquele que tem no WhatsApp do Amém, né? Porque se tivesse aqui no Meet, aí estaria um bocado de mãozinha subindo assim, ó. Aí não daria trabalho para digitar, né? Ah. Certo, irmãos. Vamos ver aqui. Próximo ponto, né? Se dá para a gente ler ou não. Resumo do estado cristão normal. Vamos ver. Ah, pequenininho. Ó, Eric. Fica à vontade aí, irmão. Certo.
Um resumo do estado cristão normal. Assim, nos primeiros 11 versículos de Romanos 8, vemos o crente colocado em uma nova posição, em Cristo, com um novo poder, a lei do Espírito de vida. Em uma nova esfera de vida que tem uma nova série de objetivos, as coisas do Espírito, com as quais são formadas nele características semelhantes a Cristo. Cristo está em vós. Além disso, o crente é visto com uma esperança diante de sua alma, de ter seu corpo sendo glorificado, vivificado, como o corpo de glória de Cristo, para que ele seja capaz de viver e reinar com Cristo no céu. Isso é o que é um cristão. Eu acredito que a gente pode ficar até esse assunto aqui, né, porque já falou aí de um resumo, e aí deve entrar em um outro assunto, e a gente poderia iniciar na próxima. Então tá aí na telinha, se algum irmão quiser, algum irmão que tiver em comunhão quiser fazer o comentário aí disso, a gente tem aqui esses 7 minutos aí, 9h23. Tem um termo de vivificação no dicionário bíblico, mas eu estou vendo aqui ele no aplicativo no celular, mas tem um blog, né? Estão colocaram os termos no blog, só não tem um site aqui agora. Se algum irmão encontrar, seria bom a gente dar uma lida para poder ver com mais detalhes esse termo de vivificação. Olha aí. Eu acho que tem lá em cima, um menu que tem as letras, para lá em V. Eu acho que é lá embaixo mesmo, em índice, que o irmão ia clicar, mas aí eu fiz subir. Aí. Ali, vivificar, aí na parte de baixo, em cima de votos. Na esquerda, vai para a esquerda. Embaixo, aí.
Irmão Eric, se quiser ler, fica à vontade, irmão. Vivificar. Shaya. Esse termo é usado no Velho Testamento com a força de reviver ou dar nova vida, em um sentido moral. Por isso lemos, vivifica-me. No Salmo 119, o salmista pediu 9 vezes para ser vivificado, de acordo com a palavra de Deus, ou sua justiça, os seus juízos, etc. No Novo Testamento, a palavra é zopoel, que é invariavelmente empregada no sentido de tornar vivos aqueles que estão no estado ou sob o poder da morte. Portanto, às vezes é usada como o equivalente à ressurreição, mas a palavra nunca é aplicada aos ímpios mortos. É a obra de Deus. O termo é empregado em conexão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. É característico do último Adão ser um espírito vivificador. Em Cristo, todos serão vivificados. Evidentemente, o princípio da soberania divina está envolvido no tempo. Deus dá vida de acordo com a sua vontade. Diz-se que o crente foi vivificado junto com Cristo, e assim é trazido espiritualmente à associação com Cristo. Uma palavra pode ser adicionada à distinção entre novo nascimento e vivificação. É que vivificar implica tornar vivo em vista de uma ordem de coisas e um estado diferente daquele em que o vivificado vivia antes. Isso não é necessariamente o resultado de um novo nascimento. Por exemplo, Israel terá que nascer de novo em vista das bênçãos terrenais. Mas os crentes agora não são apenas nascidos de novo, mas vivificados com Cristo. Eles são feitos para viver espiritualmente naquela esfera de santo amor na qual Cristo entrou pela ressurreição, a fim de que ele pudesse introduzi-los nela. Assim, passaram da morte para a vida. Então, a gente vê que a vivificação, ele traz também um sentido de elevação, ou de uma promoção, por exemplo, né? Levar de uma posição para uma maior. Então, do mesmo modo, como no versículo 11, como o irmão Weber explicou, fala que Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Ou seja, nossos corpos mortais é uma posição, a qual a gente tem agora. Que inclusive é falado em outra passagem, do nosso corpo exterior, ele se corrompe, mas o interior se renova. Ou seja, o exterior que corrompe é justamente o nosso corpo mortal, que vai se deteriorando aos poucos com o tempo, né? Então, ele está nessa posição, os nossos corpos. Mas aí vai vivificar os nossos corpos, ou seja, vai promover ao nosso mesmo corpo, não é um corpo novo, é o mesmo corpo, para uma posição agora, ou seja, vivificado para a posição de imortalidade. Então, é a mesma questão do novo nascimento e a pessoa que é vivificada para se tornar um filho de Deus. Uma pessoa ela pode ser nascida de novo, que é um ato soberano de Deus, que significa que a pessoa ela tem conhecimento de Deus, sabe que Deus é santo, que ele é exigente, que é justo, então essa pessoa ela pode querer agradar a Deus pela lei e tal, mas ela percebe que não consegue. Então ela vai conhecer a libertação em Cristo Jesus, que aí essa é a mensagem do Evangelho da Graça. Então quando ela crê nessa mensagem, nesse Evangelho, essa pessoa é vivificada.
Ou seja, ela foi vivificada porque antes estava sem conhecer a Deus? Não, ela já era uma pessoa nascida de novo. Mas quando ela conhece a Cristo e o Evangelho da Graça, ela é vivificada, ou seja, ela é promovida agora em uma condição de vida com Deus, que é de total privilégio, porque agora essa pessoa está em Cristo Jesus. Quando a pessoa é nascida de novo e não conhece o Evangelho da Graça, essa pessoa não está em Cristo Jesus, ou seja, ela não está nessa posição de graça que um ser humano poderia chegar nesse meu privilégio. Ela apenas conhece a Deus, mas não está nessa posição de total favor. Então, essa pessoa ela é vivificada depois de nascida de novo, quando conhece o Evangelho da Graça. Ou seja, ele traz, só para finalizar, vivificação traz um sentido de promoção, de elevação de uma coisa para uma outra coisa bem melhor. Então, vamos encerrar, né?